que dia que é hoje? Hoje é dia 6 de setembro e hoje, gente, é o dia do sexo, é isso mesmo. Essa data foi criada para promover a discussão aberta e saudável sobre sexualidade. A ideia ganhou popularidade e se tornou um marco para incentivar a conscientização sobre a importância do sexo seguro, da saúde sexual e também da quebra de tabus sobre o tema. Para a gente falar sobre esta data, quem está participando com a gente aqui pela internet é a ginecologista, obstetra e especialista em estética íntima, a doutora Fernanda Nassar. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Fala Minas. Eu que agradeço o convite. Vamos falar sobre o assunto. Pois é, doutora, primeiro vamos falar deste dia, né? Dia do Sexo, 6 de setembro. É importante que a gente fale, né, com mais abertura sobre a data, para que a gente quebre tabus também, né? Eu acho que acaba sobrando aí para o ginecologista também, né? Conseguir conversar aí com as pacientes sobre esse assunto e de uma forma bem tranquila e bem natural, obviamente, aí quebrar esses tabus e fazer com que as pacientes se sintam à vontade, né, para falar sobre o assunto, que isso é o principal. Quando as mulheres chegam aí no seu consultório, né? Quais são as maiores queixas, dúvidas dessas mulheres? O que que acontece? A gente vê aqui uma grande quantidade de mulheres reclamando da questão da falta de libido, né? Então, isso começa a acontecer lá por volta dos 35 e vai se acentuando com o passar dos anos, 35 anos, e aí vai se acentuando, justamente porque a mulher ela começa a ter uma carga de trabalho maior, ela começa a ter um desgaste maior, e aí depois em algum momento ela vai entrar no climatério, na menopausa, e todos esses fatores fazem com que a mulher ela realmente sinta, né, esse sintoma que é a diminuição da libido. Agora, quando a gente fala em dia do sexo, gente, para a gente entender aqui, é para a gente tratar essa sexualidade, principalmente a feminina, né? A mulher ela acaba tendo às vezes mais vergonha de falar sobre o assunto, é para que a gente trate isso de uma maneira mais natural, né, doutora? Sim, com certeza. A gente hoje, as redes sociais, né, uma matéria como essa, uma reportagem como essa, faz com que a gente consiga se conectar com as mulheres para que elas realmente entendam que é um assunto que pode ser falado, né, no consultório, que elas não precisam ter vergonha, que elas não precisam ter ali aquele medo, né, porque antigamente a gente via muitos colegas falando para as pacientes, né? Olha, agora que você não tem relação, agora que você não tem libido, você vai precisar fazer crochê, você vai precisar ficar cuidando dos netos. Então tinha muito isso antigamente, né? Era um assunto que era tão tabu que até os profissionais não sabiam como conduzir e acabavam dando essas respostas para as pacientes. Agora, para quem está em casa, gente, a doutora Fernanda, ela é especialista em cirurgia íntima. Conta pra gente, o que seria exatamente essa cirurgia íntima? Então, aqui na clínica, nós somos referência em tratamentos íntimos e essas cirurgias são realizadas com equipamento a laser. Esse equipamento, ele faz um corte muito preciso ali na região onde a gente precisa retirar o excesso de pele. Então, a cirurgia, ela traz uma nova anatomia ali para a mulher, né? E com isso, a gente consegue melhorar grandes desconfortos. Inclusive, o excesso de pele da região, ela pode ser uma causa, né, da paciente aí evitar de ter relação, porque isso acaba incomodando, acaba doendo. Muitas pacientes acabam tendo vergonha da região íntima, porque o excesso de pele acaba fazendo com que algumas pacientes entendam que aquela estética ali não agrada e que de alguma forma ela pode não agradar o parceiro. Então a cirurgia ela é muito bem-vinda nessas situações também. A cirurgia ela é uma questão de saúde e estética, né? Não é só estética, é uma questão de saúde também, né, doutora? Com certeza, porque aqui no consultório a gente vê pacientes que não fazem atividade física porque tem um excesso de pele na região íntima, porque se coloca uma legging, acaba marcando um pouco mais, ou então se vai fazer uma atividade com bicicleta, acaba doendo, se vai correr, a calcinha enrosca ali no excesso de pele, então muitas pacientes acabam aí se limitando, né, tendo limitações na vida
e deixando de fazer atividades físicas até por conta desse excesso de pele. Essa cirurgia é a ninfoplastia, seria isso, doutora? É uma das cirurgias, né, que a gente faz aqui. Então, a ninfoplastia é uma das mais procuradas. Além da ninfoplastia, que remove o excesso de pele, a gente tem uma outra cirurgia que se chama cliteroplastia, que ela remove o excesso de pele que fica em cima do clitóris. Então, ali na região do clitóris, ao redor, algumas pacientes têm muita pele. Essa quantidade de pele acaba cobrindo o clitóris, fazendo com que ela não tenha orgasmo, fazendo com que ela não tenha uma boa sensibilidade ali na região. Então, esse excesso de pele acaba atrapalhando bastante a vida sexual da paciente. A gente tem também a cirurgia para correção do períneo. Normalmente a gente faz essa cirurgia nas pacientes que já tiveram um parto vaginal e que, de alguma forma, aquela cicatrização do pós-parto ali não agradou, não está agradando, está incomodando, então a gente refaz a anatomia dessa região. E tem também a cirurgia para retirada do plicoma, que a gente faz também com laser aqui no consultório, anestesia local, é super tranquilo. Qualquer uma dessas cirurgias a gente acaba classificando como cirurgia íntima, porque é na região íntima, mas muitas vezes as pessoas só pensam na ninfoplastia, que é a cirurgia principal, né, que remove o excesso de pele dos pequenos lábios. Mas existem outras cirurgias também. Agora, para quem está em casa, né, às vezes nunca ouviu falar em ninfoplastia, gente, várias famosas, inclusive já aderiram a cirurgias íntimas. A gente tem aqui a Anitta, que já falou em entrevista que ela recorreu à ninfoplastia, né, essa cirurgia íntima. A Maiara, que faz dupla com a Maraísa, também recentemente chegou a falar sobre isso no programa da Virgínia. Ela disse que depois da perda de peso, ela também acabou recorrendo aí à cirurgia íntima. A própria Virgínia Fonseca também já falou nas redes sociais, mas aí no caso dela, ela disse que ela fez um clareamento ali na região íntima. E a cantora Gretchen, né, a rainha do rebolado, a Gretchen maravilhosa, né, que está sempre, quando se fala em plástica, a Gretchen está sempre presente, ela também foi uma que fez ninfoplastia, rejuvenescimento também da parte íntima. E ela, todas essas mulheres, falaram só coisas boas aí da cirurgia íntima, né, doutora? Tem os prós, mas eu quero que você explique para quem está em casa, né? Quem pode, quem não pode, a partir de qual idade seria indicado. As cirurgias, normalmente, a gente indica a partir do momento que a paciente já sente ali algum desconforto. Então, existem meninas, né, de 12 anos, adolescentes, que já têm esse desconforto, que já têm uma constituição corporal bem definida, que nesse momento a gente já pode, então, realizar a cirurgia, porque a retirada ali do excesso de pele vai impactar bastante no bem-estar dela, no convívio, né, com as colegas, na hora de tomar um banho, de repente com uma turma ali, na hora que está numa viagem. Então tem muitas meninas mais jovens que quando vêm para que a gente possa fazer a cirurgia, elas relatam muito isso, né? Que elas têm muita vergonha de repente estar ali num ambiente com outras colegas e ter esse excesso de pele marcando, né? E também nas atividades físicas de escola, elas deixam de usar certos tipos de roupas, de vestimenta que elas gostam, que elas gostariam de usar pelo excesso de pele. Então, as cirurgias eu já fiz em pacientes a partir de 12 anos. Limite de idade final a gente não tem, né? Então, se tem uma paciente de 60 anos, 65 anos, que está incomodada, que tem desconforto, bem-vinda a cirurgia também e ela é bem indicada. Agora, os outros procedimentos, como o rejuvenescimento, a gente acaba fazendo mais em pacientes acima de 30 anos, né, que são pacientes que já começam ali a ter uma diminuição do colágeno, da elastina na região, que são as fibras de sustentação da pele, né? Essas pacientes elas já começam a procurar alguns procedimentos. O que eu acho bem interessante é que, assim, com essa divulgação que a gente faz, né, da existência dos procedimentos, da existência da possibilidade de você cuidar da sua região íntima também, a gente começa a perceber
é que muitas mulheres nunca nem olharam para a região íntima, né? Então, elas, quando vêm fazer a avaliação, falam assim: nossa, doutora, foi tão bom ter visto o seu perfil, foi tão bom ter visto o seu trabalho, porque eu mesma tinha vergonha de pegar um espelho e olhar a minha região íntima, então você me fez quebrar um pouco, né, dessa minha mentalidade, para que eu pudesse conhecer um pouco mais o meu corpo. E eu acho que esse trabalho que a gente faz não é só para a gente chegar aqui e fazer um procedimento na paciente, é para a gente conseguir transformar a paciente, transformar a forma com que ela cuida do corpo dela. Então, isso é muito legal. É a E aí, autoestima, né, dessa paciente. sim, com certeza, com certeza. Autoestima, autoconfiança. Então, uma mulher que ela faz um procedimento e aí ela olha ali no espelho, vê um resultado que ela gostou, que ela achou bonito, muitas, inúmeras coisas são transformadas na vida dela, né? Muitas vezes tem mulher que tá ali precisando fazer um procedimento para poder se dedicar mais a um relacionamento, perder um pouco a vergonha dentro de um relacionamento, ou até vestir uma roupa que ela não vestia antes, ou colocar um tipo de calcinha que ela não colocava antes. Então, isso transforma bastante. Inclusive, a gente está aqui no YouTube, né? Eu também tenho um canal no YouTube, onde eu coloco um pouco as experiências dessas pacientes. A gente tem um projeto aqui dentro da clínica, onde algumas pacientes elas são acolhidas e através desse acolhimento a gente faz uma troca com elas, né? A gente faz uma troca no sentido delas concederem uma entrevista para falar o motivo que levou ela a fazer a cirurgia e também depois de 15 dias depois da recuperação, para já dar para mim, né, uma noção do quanto a vida dela já mudou. Mesmo ela não tendo ainda relação sexual, que não pode ter, né, depois dos 15 dias, mesmo ela ainda não fazendo algumas coisas, porque ela precisa se limitar um pouco, ela já consegue me passar um pouco de como a vida dela já começou a ser transformada, com ela sentindo que aquilo que incomodava, ela se livrou, ela melhorou. Então é bem legal esse meu canal do YouTube que acaba trazendo um pouco desse lado da vivência das pacientes, da parte onde eu consigo mostrar de fato o dia a dia nosso aqui da clínica e da experiência das pacientes também. É bem legal isso. Doutora, a gente está aqui com o Jorge de Varginha, ó, é um homem assistindo. Ele está super elogiando o tema, falando que é um tema muito bacana para ser abordado, deveria ser divulgado e haver mais educação sexual, pois o mesmo está banalizado, o tema, né? Talvez por isso as mulheres estão sendo desrespeitadas. É um telespectador que está aqui acompanhando a gente, doutora. Muito boa essa colocação. Eu acho que quando a gente fala do assunto da sexualidade, de sexo, de relação sexual, de cirurgia íntima, existem algumas pessoas que acabam levando o assunto um pouco mais para o lado da promiscuidade, talvez, né? E um pouco para o lado de uma exacerbação do assunto, que não é isso. A gente sabe que uma paciente que de repente ela não tem uma boa qualidade de vida sexual, às vezes ela vai chegar no trabalho, ela vai brigar com a colega, ela vai tratar mal os filhos, ela não vai ter um dia tão agradável, um dia tão satisfatório. E eu falo isso com propriedade mesmo, porque eu atendo milhares de pacientes. Eu conheço a história das pacientes. Eu aqui no meu consultório, eu pergunto tudo. Então, é o momento que eu tenho aqui para que as pacientes possam se abrir comigo, né? Então, eu acho que, número um, a internet ajudou muito para que a gente pudesse falar sobre esses assuntos, né? As redes sociais também ajudaram bastante. Mas eu percebo que cada uma das pessoas precisa procurar aquele profissional que ela mais se conecta para poder saber um pouco mais sobre esse assunto. Então, as pessoas vão encontrar diversos tipos de profissionais, vão encontrar profissionais que falam de uma forma mais engraçada, de uma forma mais espontânea, usando humor, né? Então, as pessoas podem tentar se conectar com profissionais que elas mais se identificam para entender um pouco mais sobre esse assunto. Aí cabe a cada uma
das mulheres aí essa missão, né? Para É que eu... isso. Eu até já aproveitar para deixar o seu Instagram, doutora, o nosso tempo está acabando, é o arroba DRA de doutora Fernanda Nassar com 2 S, não é isso? É isso mesmo. Ó, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, trazendo este tema tão importante, viu? Eu que agradeço, viu? Um beijão para todo mundo. E se tiverem alguma dúvida, manda lá no Instagram que eu converso com vocês.